Amigos e amigas, bem-vindo ao canal do Instituto de Economia. De volta à série, com seu terceiro vídeo, Crise, os impactos do coronavírus na economia brasileira e na sociedade brasileira. Hoje, vamos escutar e ouvir o professor João Felipe Cury sobre a sua visão dos impactos e efeitos da crise e possíveis alternativas e saídas nesse momento. Bem-vindo, professor João, e acho que nesse primeiro momento gostaria de ouvir um pouco qual é a sua avaliação dos impactos econômicos, tanto no sentido do curto prazo como do longo prazo, e qual a dificuldade nesse momento de pensar em termos intertemporal os impactos dessa crise. Bom, prazer estar com vocês aqui, Eduardo, no canal do Instituto. Acho que a gente vai ter que utilizar e aprender um bocado mais esses mecanismos à distância, nesses tempos de confinamento, de quarentena. O primeiro recado que eu dou, sobretudo para os meus alunos que estão vendo esse vídeo, é: fiquem em casa, respeitem a quarentena. Vamos ampliar o nosso senso de coletividade nesse momento que é único em 100 anos. E eu queria começar falando sobre isso, sobre esse caráter e essa unicidade desse contexto histórico, porque muitas das pessoas acabam aprisionadas em suas ideologias, em seus dogmas, e acabam perdendo de vista o senso mais básico de uma situação como essa, que é o caráter humanitário, é o olhar humanitário com o qual a gente deve, em primeira instância, enxergar essa crise. Então, a gente vai falar de economia, mas antes da economia a gente tem que ter esse olhar generoso do caráter humanitário, para o qual a gente vai precisar se deparar diante das consequências dessa pandemia. Bom, dito isso inicialmente, há algo que eu sempre afirmo para os meus alunos, justamente para que eles não fiquem aprisionados em dogmas, é que a economia é contexto dependente. Então, sempre que a gente vai procurar fazer um desenho ou uma solução de política pública ou de política econômica, a gente precisa enxergar o contexto, a situação, para entender todas as filigranas e todos os elementos fundamentais para que a gente consiga fazer uma política bem-sucedida. A sua pergunta, ela foi muito difícil, e ela é muito difícil, e a gente não tem respostas para ela, a não ser visualizar inicialmente esse cenário de curto prazo no mundo inteiro, que é de uma sinalização de uma recessão profunda. Isso é mundial, isso será no Brasil. Não tem como fugir da questão da recessão nos próximos meses. Isso está sendo precificado, está sendo calculado por todos os especialistas do mundo. Então, o único cenário visível que nós temos, no momento, é o cenário dos próximos meses, em que nós, nos próximos 1 e 2 trimestres, teremos recessões profundas. Depois disso, a gente começa a pensar em algumas recuperações. Pelo menos esses são os cenários que estão postos. Nos Estados Unidos, que são uma boa referência para a gente ter essa perspectiva, já estão dando como líquido certo uma grande recessão no primeiro e segundo trimestre desse ano de 2020, para vir a recuperar apenas no terceiro trimestre. No caso do Brasil, dada nossa defasagem, talvez isso fique para o terceiro trimestre. Então, qualquer perspectiva de recuperação e de análise de recuperação, ela ainda é muito precoce por uma razão simples: a gente não tem ainda a noção da dimensão dos efeitos dessa pandemia. Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro. E é exatamente por isso, e daqui a pouco vou fazer conexão com aquele nosso texto que o Instituto publicou, com um ponto que acaba gerando mais polêmica, porque eu acho assim, sinceramente, eu acho que os demais pontos do texto não tem polêmica alguma. Só no ponto 5, que é a questão da flexibilização do teto de gastos, que nós pontuamos algo do tipo ali, há muita gente que é muito refratária em relação a isso. E a resposta desse grupo refratário tem muito dizendo que o teto fala de crédito suplementar. E é verdade, tem um crédito suplementar lá,
E a questão é que a gente não tem noção do horizonte temporal da crise. A gente não tem a menor noção. Isso pode ficar tranquilamente para o próximo ano, como pode ficar para mais tempo ainda. Então, a gente vai passar um exercício orçamentário e a gente pode acabar vivendo de flexibilizações orçamentárias com créditos suplementares. Até quando? Não sabemos. Então, talvez seja o caso da gente pensar em algumas flexibilizações um pouquinho mais estruturais do nosso regime fiscal para a gente poder lidar com essa pandemia. Agora, expansão de Bolsa Família, um programa de renda mínima para os informais, sobretudo. Isso já está, inclusive, pontuado em algumas ações ainda um pouco emergentes do Ministério da Economia. Investir mais recursos em ciência e tecnologia para instituições que são, digamos assim, combatentes à pandemia. Eu estou falando aí de instituições que investem em criação de vacinas, estou falando da Fiocruz, estou falando de saúde pública e coletiva. Enfim, é muito difícil ter alguém de bom senso, pelo menos com um mínimo de humanidade, de ser contra esse tipo de solução que foi que nós pactuamos no nosso texto do Instituto de Economia. Eu acho que há debate, Eduardo, em relação à questão dos marcos fiscais, a regra de ouro, ou a PEC do teto, ou o teto dos gastos, e outras referências. Isso a gente pode discutir. Se a gente quer falar de ancoragem fiscal, se a gente quiser discutir com os mercados, se a gente quiser falar com uma turma que quer só olhar para a curva de juros de longo prazo, a gente pode conversar com eles. Mas a gente tem argumentos do lado de cá para dizer, olha, em primeiro lugar, antes de você tentar precificar algum ativo financeiro, a gente tem que olhar para a vida humana. É disso que se trata essa pandemia, Eduardo. Eu não sei se você está entendendo os meus pontos e o tamanho da minha angústia como economista, mas, sobretudo, como cidadão nesse momento tão crítico. João, entendo sim, e eu queria, inclusive, reforçar alguns pontos que você levantou, até para você desenvolver mais, para os nossos ouvintes aqui, que é o seguinte, você tocou um ponto que acho que é fundamental, que é a questão da contexto de dependência, ou seja, qual é o momento histórico, quais são os elementos nesse momento atual, que a gente tem uma incerteza profunda, que a gente não tem ainda claro os impactos, mas a gente sabe que necessariamente o impacto vai ser grande, a gente sabe que o impacto vai ser grande, a gente só não sabe a escala. E a preocupação que você levantou é o seguinte, antes de mais nada, nós temos que pensar a economia, né, olhando a questão das vidas humanas e das pessoas. Essa questão humanitária que você levantou, acho que é fundamental. E aí, nesse sentido, eu queria ressaltar, até para deixar claro para os telespectadores que estão aqui nos vendo, 77 professores do Instituto, porque teve 2 que assinaram depois, 77 professores, fizeram uma carta com propostas de combate à crise, e nós somos diversos, vamos dizer assim, com várias linhas de interpretações, mas, claramente, ali nós percebemos o tamanho da encrenca, o tamanho da dificuldade que está em curso. Eu acho que o João trouxe e quis ressaltar isso, e eu acho que um ponto que você queria que se aprofundasse mais nessa discussão, que um dos pontos da proposta de saída tinha a ver com a questão do regime fiscal, que, inclusive, o regime fiscal, no sentido do crédito suplementar que foi proposto pelo governo nesse momento, como você vê, e você já levantou, mas eu queria que você reforçasse isso, como você vê isso, essa medida por si só dá conta da necessidade dos gastos nesse momento que são eminentes, e aqui acho que é importante não só os gastos na questão da saúde, mas é para garantir minimamente a renda dos empregados e dos informais, porque senão a economia já está cambaleando porque tem um choque de oferta e de demanda, e se essa renda cai muito, a gente pode estar caminhando para uma depressão. Eu queria ouvir um pouco você desse ponto da questão da política fiscal, dessas regras, e a gente não tem exatamente isso, mas é um cenário possível hoje, inclusive, além da recessão, a gente pode estar caminhando para uma depressão. Vou insistir, eu acho assim, que a recessão virá, talvez uma depressão, isso aí, mais dia, menos dia, a gente vai ter o tamanho da dimensão. A gente precisa trabalhar com um cenário, ao mesmo tempo, de honestidade intelectual e de flexibilidade intelectual. O
que eu quero dizer com isso? A honestidade intelectual é reconhecer que nós não sabemos o tamanho do problema. Nem o governo sabe. Então, assim, a sinalização é boa de um crédito suplementar olhando para hoje. Mas só que a gente não sabe se daqui a 2 meses, 3 meses, a gente ainda vai estar com a curva crescendo ou com uma pandemia com não sei quantos problemas e problemas e problemas. Nós não temos essa dimensão ainda, Eduardo. Então, é possível que o governo fez de pedido hoje, daqui a 3 meses precisa ser revisto. Você entende? Então, não adianta nada imaginar que a gente vai pedir um crédito hoje e que esse crédito vai ser suficiente. Ah, mas ele não tem limite. Não tem mesmo, nem tem que ter. Só que a gente precisa estar preparado para, com uma mente flexível, para o cenário que virá, para, de repente, uma segunda ação ser feita num caráter mais amplo e pegando um contingente de pessoas que talvez não tenha sido previsto nesse primeiro momento. Então, a gente tem um problema ainda de imprevisibilidade do cenário com o qual a gente vai se deparar. A impressão que a gente tem vendo as curvas de aceleração de casos é que o nosso caso aqui no Brasil vai ser bem dramático, vai ser bem difícil, olhando para as curvas. Agora, e aí a gente precisa levantar em consideração, Eduardo, uma coisa que é fundamental e que, além dos nossos alunos, o cidadão comum que vier a olhar para esse vídeo, a gente precisa dizer uma coisa aqui para eles. O último dado de pessoas em extrema pobreza no Brasil apontou para cerca de 14 milhões de brasileiros em extrema pobreza. São pessoas que vivem com até R$ 150 a família, mensais. Esse conjunto de pessoas é que é beneficiário, em geral, do programa Bolsa Família. Embora tenha havido um corte, uma mudança cadastral, muita gente perdeu, uma das nossas defesas é que a fila volte a andar rapidamente e que esse programa volte a atingir essas famílias muito mais rapidamente e que chegue àquelas que entraram em condição de extrema pobreza, porque houve também uma migração de gente que era pobre para extremamente pobre. Então, essa é uma primeira questão que é muito importante. Então, a gente está falando de extremamente pobre. E a gente tem um contingente de cerca de 40 milhões de trabalhadores informais que vão sofrer demais nesse período. O quanto eles sofrerão, a gente ainda não tem noção. Então, para eles, é urgente um programa de renda básica, de renda emergencial, digamos assim. E por quanto tempo? Nós não sabemos. Aí é que tem que entrar a honestidade intelectual. Nós não sabemos. As pessoas, eu acho que ainda estão... Eu vejo alguns analistas mais dogmáticos, ainda não têm a dimensão do tamanho desse problema, nem as sinalizações mais cruéis que têm recebido da Europa, ou que vieram da China, ou que chegaram nos Estados Unidos, ainda foram capazes de despertar para o tamanho desse problema. Está vivendo uma coisa que a gente não vivia, digamos assim, há quase 100 anos, mas que é uma condição que lembra muito a condição de guerra, a condição de você estar em tempos de guerra, embora a nossa guerra aqui seja contra um vírusinho que pode aniquilar uma parte, sobretudo, mais velha da nossa população em pouco tempo. Então, assim, a gente tem que ter ações emergenciais para lidar com esse tipo de situação. E aí a gente tem que abrir mão de uma série de coisas, da ideologia, do dogmatismo, de uma série de coisas. Então, o cenário está aqui. Então, a gente vai precisar de muitas lideranças que sejam faróis no sentido de conseguirem chegar às pessoas, sobretudo as menos favorecidas, porque na classe média e nas classes mais altas, a coisa já está um pouquinho mais sedimentada em relação ao tamanho do problema, mas os mais pobres não, eles são os mais vulneráveis. E a informação ainda não chegou nesse grupo. Isso é muito dramático. E nem a informação e nem a água potável chega a esse grupo mais pobre. Não chega informação e nem sabão, e nem álcool gel. Então, a situação é muito dramática. E o tamanho desse problema a gente vai levar algum tempo para compreender, Eduardo. Esse ponto que Quando eu falo de contexto dependente, eu estou falando disso. Esse é o contexto. É um drama.
você trouxe, acho que um ponto fundamental, e ainda mais um dado para acrescentar o seu argumento, é que 50% da população, em termos per capita, ganha R$ 840, né? É o último dado. Então, assim, ainda junta o que é metade da população com esse valor, ainda na extrema pobreza. Acho que o João trouxe pontos fundamentais nessa discussão, mostrar o tamanho, na verdade, sim, mostrar primeiro a nossa incapacidade nesse momento de estimar qual é o impacto total. E dado que esse impacto total, e que é grande, a gente só não sabe quanto vai ser, a gente tem que se articular previamente, se tornar flexível para ter capacidade de reação nesse momento de crise profunda. E aí o João, acho que para vocês acho fundamental mostrou a necessidade primeiro de sair das ideias dogmáticas. E eu queria um outro ponto que eu acho que também você tem discutido, João, é a questão da coordenação. E a coordenação pensando as unidades da federação, o Estado, mais especificamente a questão do regime fiscal estadual. E por que isso? O próprio ministro hoje da Saúde comentou que, dos dados da China, aparentemente a gente está vivendo em todas as regiões o mesmo movimento que a gente está vendo hoje em São Paulo, só com defasagem. Ou seja, tem uma possibilidade do efeito ser nacional numa escala enorme, até maior do que foi na China. Claro, sem alarmismo, que a gente não sabe como as curvas vão se comportar, mas isso foi dito pelo ministro da Saúde hoje numa entrevista. Isso requer, eu queria ouvir um pouco do seu ponto de vista, João, a questão da coordenação entre elementos federais, estaduais e como pensar isso também no regime fiscal estadual. Então, aí é outra questão que a gente precisa tratar com muita tranquilidade, com muita honestidade, com muita flexibilidade nesse momento. Porque, no final das contas, é na ponta do sistema, no estado e no município, que vai estourar a bomba. Nos hospitais estaduais e nos pronto-socorros em nível estadual e municipal. A ponta que vai receber o problema. São os hospitais da ponta que vão segurar, digamos assim, o pepino do problema mais grave que vai assolar a população menos favorecida, que é a usuária de hospital público. Então, naturalmente, quando você tem um regime fiscal... E veja, é importante eu dar esse passo para trás. Eu relutei muitos anos com a lei de responsabilidade fiscal, eu acho ela boa. Só para deixar claro para o nosso... Eu acho que ela é uma lei que, passaram-se os anos, eu percebi que as federações, os estados e municípios se organizaram um pouco mais, a União também, tudo mais. Eu não acho ela ruim, eu não acho ela um problema, nem nada. E eu não tenho problema da gente pensar em regras fiscais. Eu não tenho problema de admitir que a gente tem um problema de dívida dos estados com a União e que existem regimes em curso de recuperação fiscal dos estados e municípios. Isso é um ponto que a gente precisa reconhecer que é um problema. Esse é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que a gente está numa situação emergencial, absolutamente emergencial. E se está em situação emergencial, você precisa criar mecanismos de flexibilização para que esses entes federativos sejam capazes de dar conta desse problema, para ter acesso à medicação, à vacina, a testes primeiro, para depois ter, se eventualmente forem criadas vacinas, medicações e coisas do tipo, é muito recurso envolvido. Agora, indo além da questão da saúde pública propriamente dita, fica imaginando quem é que lida com o extremamente pobre, e mais que isso, que faz parte desses 14 milhões, um morador de rua. Quem é que tem que resolver esse problema? É o município. Na verdade, é o ente da federação que vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Então, se o recurso está lá na União, como é que você resolve essa questão? Então, essa repactuação emergencial em termos de recursos precisa ser pensada, precisa ser sinalizada. Então, quando a gente fala de um pacto federativo emergencial para lidar com isso, você está falando disso. Hoje em dia já se bate cabeça, porque São Paulo e Rio têm tomado medidas mais enérgicas do que o governo federal. E aí gera-se briga ou rusgas porque um está fazendo de um jeito e o outro de outro. Quando, na verdade, você precisa ter uma coordenação dessas questões para se tentar chegar a um denominador comum. Isso é custoso. O processo de coordenação, em qualquer situação, é muito custoso. E aqui no Brasil é muito mais. Tá? Agora, eu acho assim, que
toda essa flexibilização, é claro que para um sujeito que tem uma mente mais fiscalista, é muito difícil de ser pensado. Então, eu ofereceria como uma reflexão para a gente pensar em conjunto para as saídas, quando sairmos da crise mais profunda, o que a gente faz com a ancoragem fiscal, com os problemas fiscais que vão aparecer. Aí, quando vai ser isso, a gente não sabe. Talvez daqui a 1 ano e meio, 2, a gente não sabe, não dá para saber isso agora. Qualquer chute em relação a isso é muito... enfim, é uma coisa que não é honesta. Então, o que a gente pode pensar? Eu sou daqueles que, lá atrás, quando fui discutir com os meus alunos, ainda em vários vídeos, eu fiz uma série sobre a reforma da Previdência, uma série sobre a PEC do teto dos gastos, discuti com eles lá. Eu discutia muito mais princípios e fazia críticas aos desenhos de políticas públicas. Princípio, eu acho que a gente pode debater francamente o princípio de como sair dessa crise e dos problemas fiscais que virão. E aí, as reformas que lá na frente serão necessárias têm que se lastrear em princípios e em problemas que existem nos desenhos em curso. Então, eu quero dar 2 exemplos aqui do que eu penso. Por exemplo, para uma saída de crise, porque o governo central e os governos estaduais e municipais vão ter 2 problemas graves. Um é o aumento do gasto. Outro é a redução de receitas. Isso é óbvio. É óbvio. Vai acontecer um problema fiscal com 2 sinais indo para caminhos diferentes aí que vai ampliar qualquer questão de déficit e de ampliação de dívida. Isso é um fato. É assim que funciona. É assim mesmo. A gente precisa reconhecer que é assim. Bom, como é que você resolve isso lá na frente, quando a atividade econômica for retomada? Aí tem o caráter procíclico. De fato, quando o ciclo melhorar, a arrecadação vem junto, mas a gente pode melhorar a qualidade da arrecadação. Aí a reforma tributária ela entra, e aí devem se entrar os princípios. Já que o princípio da reforma previdenciária, pelo menos toda desenhada e como ela foi feita, o princípio original qual era? A progressividade. A questão da progressividade como princípio ela é fundamental, porque ela diz que quem pode mais vai pagar mais. E isso, na saída da crise, vai ser muito importante. E aí você faz uma reforma tributária que, efetivamente, faça com que a gente supere o problema da regressividade aqui no Brasil, porque faz com que o pobre acabe pagando bem mais em termos relativos do que o rico. Esse que é o ponto. Então, a gente pode pensar em saídas para a questão fiscal da parte tributária, da parte de arrecadação. Da parte de gastos, eu sou bastante favorável, lá na frente, quando o cenário já estiver mais ou menos delineado, a questão da relação da dívida já estiver mais ou menos apontada, a gente voltar a pensar em regras fiscais que ancore, que deem ancoragem à questão fiscal, baseadas na lei orçamentária anual, como se fazia antigamente. A gente precisa reconhecer que, durante um bom tempo, funcionou bem a questão do tripé macroeconômico. Até o final do governo Lula I, início do governo Lula II, funcionou muito bem. Até naquela época ser utilizada como elemento contracíclico, apareceu o PAC e tudo mais, e o governo fazia um movimento contracíclico em 2009, mas até 2007, 2008, a questão do tripé, do trinômio que ancorava as expectativas no país, tanto a questão do câmbio, quanto a questão da inflação, como a questão fiscal, estava funcionando bem. E eu acho que a gente pode recuperar isso. Vai ser uma situação um bocado mais, digamos assim, um bocado menos pesada e grave para a gente sair da crise do que a gente ainda ter um teto rígido de gastos. Agora, se a questão do teto for assim tão irredutível, que seja uma flexibilização por um tempo determinado, e aí depois a gente retoma a questão do teto num outro momento. Eu prefiro
particularmente, olhando o que aconteceu de 1999 até 2009, eu prefiro a discussão de metas anuais, com alguma banda ali, 4,25, 4,50, 4, foi o que a gente trabalhou mais ali no início do governo Lula, do governo Lula 1, e, obviamente, que numa saída de crise, a gente tem que sair de uma situação de déficit nominal para zerar, para depois pensar em superávit. É isso, pensa em meio, pensa em 1, e aí estipula lá uma meta que vá reancorar as expectativas na economia brasileira. Tem gente que só pensa nisso. Tem gente que só pensa na curva de juros futura. Tem gente que só pensa nisso. Enfim, mas eu sinceramente acho que isso tem que ser lá na frente. A gente tem que pensar nisso mais lá para frente, porque para agora a gente tem que ter um pensamento de curto prazo muito emergencial, muito de urgência, um sentido humanitário de urgência. Esse é que é o ponto. E aí não dá para ficar preso às rigidezes fiscais que eventualmente existam e que vão impedir que se façam as políticas emergenciais. Então, aí podem contrapor aí o argumento, mas um crédito suplementar resolve isso. Pode resolver por alguns meses desse ano. Isso é um fato. Agora, vai chegando que vem, como a gente não tem noção do problema, vamos ter que depender de crédito suplementar. E talvez, ao longo do ano, você tenha que mexer isso 1, 2, 3 vezes. Eu não sei o que é melhor. Sinceramente, do ponto de vista pragmático, eu acho que dá para flexibilizar, para a gente ter um pouquinho mais de dinamismo, sem ficar dependendo o tempo inteiro de levar essa questão para o Congresso. Isso pode gerar atrasos. Aí esse é um ponto importante. Se você ficar precisando pedir crédito suplementar, você pode ter alguns atrasos eventuais e a gente não pode atrasar nem 1 minuto, porque isso vai implicar em muitas perdas de vidas humanas. O professor João e o João trouxe essa discussão aqui para a gente, que acho que é importantíssimo, mostrando o que é uma dimensão no curto prazo, ou seja, uma questão emergencial humanitária fundamental, e mostrou ao mesmo tempo também a discussão das reformas que têm que ser pensadas no futuro, na própria saída de crise, e como ele mesmo colocou, o debate que ele fazia com os estudantes à época da reforma no previdenciário e teto dos gastos, mais do que a especificidade, é a questão do princípio. Ele levantou um ponto que é fundamental, a discussão do princípio, que é a questão da reforma tributária com progressividade. Então, por exemplo, esse não é um tema atual da questão da reforma tributária, a progressividade. É evidente que a gente precisa reduzir burocracia, facilitar os processos. Eu acho que, e o João trouxe a contribuição que eu acho fundamental para vocês, ouvintes aqui do canal, é mostrar que é o seguinte, olha, apesar de nossas visões, interpretações de mundo, alinhamento político, ideológico das questões teóricas, nós temos que levar em conta o quê? O momento histórico, a situação específica. Não dá para apenas ficarmos presos e amarrados com nossas convicções, sem levar em conta o que está acontecendo em cada conjuntura histórica, em cada momento histórico. Eu acho esse elemento fundamental. Não por acaso, né, João? A gente teve 77 professores assinando uma carta do estudo de economia. A gente sabe muito bem que qualquer estudo de economia, para ter uma quantidade dessa de professores assinando, isso é uma raridade. Isso não é normal no meio entre economistas, uma criação de um consenso tão grande como a gente conseguiu construir nessa posição. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui, João, e eu queria que você fizesse alguns comentários finais para a gente fechar e avisar os ouvintes que a gente vai continuar nessa empreitada. Em algum momento podemos trazer o João de novo, mas vão ouvir vários outros professores, porque a gente precisa cada vez mais, nesse momento de profunda incerteza, como o professor alertou, o professor João Felipe Cury, nós não temos muito claro ainda e temos que ser honestos quanto a isso. Nós temos muitas vezes a direção, mas não temos ainda o tamanho do impacto nem como isso vai se processar na trajetória para frente. Acho que admitir isso eu acho que é um ponto fundamental para sairmos muitas vezes dos nossos pedestais de que, por sermos acadêmicos, temos a verdade, temos a trajetória muito clara do que vai acontecer. Acho que gostaria de agradecer por essa contribuição, João. Gostaria de ouvir os seus comentários finais e agradecer novamente por participar dessa entrevista aqui com a gente.
no canal do Instituto de Economia da UFRJ, que pretende fazer essa discussão e soltar, no mínimo, 2 vídeos a cada dia nesse contexto atual. Bom, primeiro agradecer, porque eu acho que é uma oportunidade, né, em tempos de confinamento, de quarentena, a gente chegar aos nossos alunos, a gente tentar apontar algumas questões do texto que a gente compartilhou. Eu entendo que, assim, que fora um ponto ou outro, a maioria dos pontos ele é pacífico em economistas ortodoxos e em economistas heterodoxos. Quem estiver acompanhando o debate nos Estados Unidos vai se surpreender como nomes como o Rogoff, que é um baita economista ortodoxo, hoje mesmo escreveu um texto enorme sobre uma entrevista enorme sobre isso. O Gregory Mankiw, que é um dos macroeconomistas que a gente utiliza como referência de livro-texto, inclusive nos cursos de macro. Todos esses macroeconomistas mais de linhagem ortodoxa têm percebido o tamanho da gravidade e da unicidade desse momento histórico. Esse que é o ponto, é um momento único, muito específico, e que a gente está vivendo numa crise de proporções globais, num contexto de globalização, mas com impactos locais. Então, a gente vai ter que ter muita sensibilidade, mas muita sensibilidade nesse momento para poder tomar as decisões corretas. E a gente espera que os governos subnacionais, cidades e estados e a União consigam, em um esforço coordenado, lidar com esse problema. Do lado de cá, a gente vai estar sempre aberto ao diálogo, isso que é muito importante. Mais fundamental que eu tenho a dizer agora no fim, na conclusão, é que ninguém é dono da verdade. Nenhum dogma vai resolver o problema da pandemia do coronavírus. Não existe isso. Não existe dogma escrito por ninguém para resolver esse problema. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que olhar, a gente tem que ver os instrumentos que estão à disposição e a gente tem que ter uma sensibilidade e, mais que tudo, a gente tem que ter uma prioridade. E a prioridade imediata, permanente e total é com a vida humana. E é com ela, e é para ela que o Estado precisa se direcionar nesse momento. Ok? Isto posto, eu sempre encerro as minhas entrevistas, as minhas aulas online, à distância, com um beijo no coração, desejando e reiterando o convite que todos ficam em casa e se protejam nesse período de quarentena. Obrigado, Eduardo. Novamente, João, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima.